Vamos entender um pouco mais da teoria do Abrux hoje. Algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender a teoria, o método, e outros acham o método um pouco complexo ou subjetivo, né? Então, vamos tentar entender aqui mais um pouco. O que acontece? Normalmente, eu guardo muitos conceitos básicos, né, do Abrux. Quais são eles? Tem alguns poucos, né? Claro, tem muitos conceitos. Mas os principais que eu olho, por exemplo, né, alguns conceitos para analisar na hora de operar. Então, primeira coisa que eu olho no dia, o mercado está em tendência. Qual é a tendência do dia? O mercado está em modo de rompimento. Ele está rompendo máximas ou rompendo mínimas? O mercado ele está em canal, porque às vezes ele abre em modo rompimento e entra em canal. Essa transição a gente precisa perceber, ter a sensibilidade de na hora entender isso, que o mercado já mudou, ou de canal, às vezes para rompimento, ou de rompimento para canal. E quando ele está em canal, muitas vezes ele faz uma correção em duas pernas. O que é isso? Quando o mercado ele entra em canal, está subindo aqui um canalzinho, normalmente, ou às vezes, dependendo do canal, ele vai fazer essa correção aqui em duas pernas. Ele faz aqui uma barrinha ou duas, faz uma pequena correção, e depois faz aqui mais uma ou duas barrinhas, ou três, tanto faz, né? Não importa a quantidade de barras. Mas o importante é que às vezes a gente entender que ele está fazendo essa correção de duas pernas. Por que ele faz uma correção em duas pernas? Porque às vezes a tendência aqui, ela não está tão forte. Você vai olhar para as barras e as barras têm muitas correçõezinhas dentro dessa perna, e às vezes ele tende a fazer essa correção aqui em duas pernas, quando está num canal, tanto de alta como de baixa. A correção ela pode ser apenas uma bandeira. Quando a gente tiver a dúvida de que o mercado está revertendo, eu assumo que sempre a correção será uma bandeira. E que toda reversão, se está em canal de alta, toda reversão que o mercado fizer aqui para baixo, eu sempre vou assumir que essa reversão será uma reversão minoritária. É o que é minoritária? Ele vai corrigir, mas o mercado vai voltar de novo para testar essa máxima aqui. Se for na tendência de baixa, a mesma coisa. Toda essa reversão aqui que o mercado subir, eu sempre acredito e imagino, pela teoria, que ele vai voltar de novo para testar esse fundo aqui. Dependendo da força que o mercado fizer, nós teremos uma possível segunda perna, ou seja, se essa perna aqui for muito forte, o mercado ele vai corrigir e nós teremos aqui uma possível segunda perna para cima. Se for para baixo, se a perna for forte, o mercado pode fazer uma correção em algum ponto e a segunda perna, nós termos uma segunda perna. Perfeito? E o último tópico aqui que eu anotei nessa folha é se o mercado pode estar também em lateralidade, ou seja, não está nem subindo nem caindo, está aí lateral, ou andando de lado. Perfeito? Então, esses são alguns conceitos. Pela lei da inércia, né, nós temos aqui mais uma coisa. Se o mercado está lateral, ele vai continuar lateral. Se o mercado está em tendência de alta, ele vai continuar em tendência de alta. Se o mercado está em tendência de baixa, ele vai continuar em tendência de baixa. Se o mercado está em tendência, ele vai continuar em tendência até que a premissa da tendência não seja mais válida. Quando você assume para você que a premissa não é mais válida, aí o mercado não está mais em tendência, ele pode estar revertendo ou lateralizando. Beleza? Então, olhando para esses conceitos aqui, a gente olhando para o dia de hoje, eu me pergunto, o mercado está em tendência? Logo na abertura? Está. Olha o tamanho dessa barra aí. Primeira barra do dia já abre com uma barra absurdamente grande. O tamanho dessa barra aqui deu mais de 1.800 pontos. Vamos ajustar ela aqui, deu 1.800 uns quebradinhos, né? Mais ou menos isso, pessoal. 1.820, 1.830 pontos. Então, o mercado está em tendência? Ele está absurdamente em tendência. E aqui, pessoal, ele desce em modo sempre vendido. Olha só, o mercado em modo sempre vendido. Por que é modo sempre vendido? Porque as correções que nós temos aqui, toda correção não consegue ir acima da barra anterior. Essa aqui foi, mas já fechou negativa. Todas as tentativas de correção não vai acima da máxima anterior até esse ponto aqui que ele faz isso. Então, quando eu vi aqui o mercado com essa barra enorme, segunda barra fechando, apesar de não ter rompido, terceira barra fechou, pessoal, aqui eu acreditei no seguinte, o preço ele pode
fazer mais algum movimento aqui para baixo. Então, eu já acreditei nisso aqui, entrei vendido no rompimento dessa barrinha aqui, ó. Só que o stop aqui está 1.800 pontos. Eu tinha colocado meu stop aqui mais ou menos, ó. Meu stop estava aqui acima da abertura, em torno de 1.300, 1.400 pontos. Então, o que eu buscaria aqui para baixo? Eu buscaria, ó, o alvo do tamanho dessa barra. Podemos colocar o tamanho dessa barra aqui para baixo? Podemos, ó. Olha onde o mercado veio pagar. Foi pagar agora de tarde, era quase 4 horas, né? 3 e pouco. Então, eu estaria buscando, ó, essa projeção aqui para baixo. Então, quando eu entrei nessa venda, o mercado está em modo sempre vendido. O que eu acredito aqui? O mercado precisa continuar fazendo o quê? No meu modo de entender, dar sequência nos rompimentos, ó. Sequência nos rompimentos. Perfeito? Só que foi isso que aconteceu? Não. Ele travou, né? Ele veio travando, ó. Descendo aqui amarrado, ó. Fechando gaps. Todo gap aqui foi fechado, ó. Então, quando eu vi que todos os gaps aqui que estavam sendo rompidos, estavam sendo fechados, eu falei, eu vou colocar meu preço no zero, porque o mercado não está querendo cair mais. Então eu travei meu preço aqui no zero. Meu stop estava aqui em cima. Deixa eu só pegar aqui uma linha. Meu stop estava aqui em cima. Eu fiz o que? Coloquei no zero. Porque eu não ia esperar o mercado, né, voltar aqui para tentar fazer uma correção mais profunda. O que eu estava entendendo era isso. Como o preço estava demorando muito de cair aqui, eu estava fechando os gaps, ele ainda estava em modo sempre vendido, mas poderia, em algum momento, fazer o que aqui? Ó, entrar. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Ele estava aqui, ó, modo de rompimento. Estava aqui nesse modo. Mas em algum momento ele poderia fazer o que? Estar em canal. Eu pensei isso. Ele pode entrar em canal, e em canal, se ele está caindo, não consegue mais cair, ele começa a fazer isso aqui, ó. Não consegue mais dar sequência. O que acontece aqui? Os compradores, eles tendem a fazer uma correção aqui para cima. Até onde, não sei, mas eu não vou ficar vendido aqui esperando o mercado corrigir lá em cima. Então, o que eu fiz? Eu vou me proteger, já que o mercado não quer andar. Então, eu saí ali. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar de novo. Daqui a pouco a gente volta para essa telinha aqui de novo. Ai, meu Deus. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu saí aqui no zero. Ó. Eu saí no zero. E quando o mercado me fecha essa barra aqui, que é L1, o que é uma L1? L1, pessoal, quando o mercado está em tendência, ele faz uma correção na primeira tentativa de retomar a tendência para vir para o fundo. Isso chama L1. E aí eu vendi nessa barra aqui. Só que, no entanto, o que acontece? O mercado ele caiu? Não. Eu acreditava que o mercado ainda estava em modo sempre vendido. O que é o modo sempre vendido? Bom, o que o mercado deveria fazer aqui? Se eu vendi aqui, essa barra deveria fazer o quê? Romper fundo. Por quê? Nós ainda estamos em modo sempre vendido aqui? Estamos em modo de rompimento? Possivelmente sim. Só que o mercado, quando eu vendi aqui nessa barra, ele mostrou para mim que não. Essas duas barras de alta fecharam aqui para cima. E aí o mercado me mostrou o seguinte, eu não estou em modo sempre vendido. Por quê? Estou agora em canal. Se eu estou em canal, possivelmente eu posso fazer uma correção aqui em duas pernas. E aí ele tinha feito aqui, ó, uma perna. Quando ele fez essas duas barras para cima, eu imaginei, ele vai fazer uma correção em duas pernas. Até onde? Até onde eu não sei. A correção aqui, só o mercado que sabe. Então, quando ele faz isso aqui, faz esse movimento, eu estava vendido aqui, e ele fez essa correção aqui, ó, uma perna, corrigiu, duas pernas. Eu não sabia até onde ia parar essa correção aqui. Então, eu estava vendido aqui. O que eu pensei? O que a teoria me diz, né? Estava vendido. Eu não poderia estopar aqui em cima, pessoal, por quê? Muito provavelmente, essa correção aqui, ó, o mercado poderia ir mais acima um pouco. Então, o que eu pensei aqui, ó? Onde eu tenho meu 50%? Aqui. Então, eu peguei meu stop e coloquei acima. Estava vendido aqui, eu coloquei meu stop aqui. Deu em 900 pontos, mais ou menos? Deu mais ou menos isso, 900 e poucos pontos de stop. Se o mercado viesse aqui em cima, né, nessa segunda perna aqui, ó, de correção, ele iria me estopar. Né? Então, eu fiquei observando isso aqui. E aí, pessoal? Por isso que é bom você entrar na tendência, né?
Quando você entra a favor da tendência, o que acontece? Nós temos aqui, ó, nessa terceira linha, ó, se o mercado está em canal de baixa, ele vai continuar em canal de baixa, pela lei da inércia. Se o mercado está em tendência, ele vai continuar até que a tendência mude, até que a premissa da tendência de baixa não seja mais válida. Então vocês percebem o seguinte, qual que foi o raciocínio? Eu entendi que não estava mais em modo sempre vendido, não estou mais em urgência, só que agora estou dentro da operação. Eita, poxa, e agora? Eu estou na operação, mas o mercado mudou então a transição para um canal. Agora ele está corrigindo e agora ele pode fazer o quê? Depois dessa correção, isso aqui pode ser apenas uma bandeira de baixa, né? Então eu estava entendendo que isso aqui poderia ser uma bandeira de baixa, e se é uma bandeira de baixa, normalmente ele vai vir testar o fundo. Não é isso que o mercado faz? Quando nós estamos numa tendência de baixa, olha só, o mercado entrou em canal, ele faz uma correção em duas pernas, isso aqui é uma bandeira, e depois da correção ele volta para quê? Para testar aqui o fundo de novo. Então, olhando e lembrando dessa teoria, eu me mantive vendido, com meu stop aqui em cima, e agora, falei agora pronto, agora depois da correção, o mercado precisa fazer o quê? Romper com barras fortes de rompimento. O mercado precisa fazer isso aqui, ó, para mostrar que ele pode voltar para o modo sempre vendido. Só que não foi isso que aconteceu. Depois que o mercado faz esse movimento aqui, ó, e ele faz essa barra de força e não dá continuidade, ó, faz isso aqui, me dá outra barra de força, e aqui, ó, olha a continuidade, uma barra e um doji. Quando ele me mostra isso aqui, olhando, pessoal, para tudo isso, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, olhando para todo esse cenário aqui, eu falei, nós temos agora uma outra transição. Olha só que coisa impressionante do All Brooks. Nós estávamos no modo sempre vendido. Depois nós entramos aqui no modo de canal. Opa, entrou em canal, então nós vamos fazer uma correção em duas pernas. A partir daqui que o mercado volta para essa mínima aqui, não rompe, fechou com esse doji, eu imaginei, agora estamos agora numa lateralidade. Então, eu tive uma transição de modo sempre vendido, canal, e agora entrei numa lateralidade. Por quê? Olha essa perna aqui. Olha essa perna de alta, foi uma correção. A perna de baixa não conseguiu mais ir para o fundo. Ó. Veio com correções. Ó. A L2, a segunda tentativa de vir para o fundo foi essa. A terceira tentativa foi essa. Eu tive aqui ó, barra de alta, uma boa barra de alta, ó, dentro de uma perna de baixa. Isso aqui não pode acontecer. Se eu estou numa tendência forte de baixa, eu não posso ter uma barra de alta muito boa igual essa e essa aqui, ó, dentro de uma correção, porque os compradores estão mostrando ousadia aqui. Ó. O mercado entrou na espécie de lateralidade aqui, então o que aconteceu? Quando ele não veio para o fundo aqui, eu peguei a minha venda, a minha segunda venda que estava vendido aqui, ó, com stop aqui. O que eu fiz? Não vou ficar vendido com meu stop lá em cima mais, por quê? Se o mercado não romper aqui, para onde ele volta? Volta lá para cima. Só se o mercado não romper esse fundo aqui agora, já que ele está em modo sempre vendido, que era a minha primeira ideia, entrou em canal, e se ele agora está em lateralidade, se ele não rompe o fundo da lateralidade, para onde ele volta? Ele vai romper o topo da lateralidade, ele vai voltar para cá. Então, eu já fiz o quê? Peguei meu stop que estava aqui em cima. Deixa eu pegar aqui. Isso tudo é conceito, pessoal, teoria, né? E trouxe para o zero. E aí, o que aconteceu? Essa barrinha foi lá e me tirou no zero, e depois o que aconteceu? Uma boa barra de alta, mostrando que saímos do modo sempre vendido, entramos em canal e agora estamos numa lateralidade. E agora, lateralidade, os compradores entraram aqui comprando, eu comprei aqui, acima dessa barra de alta, acreditando aqui nessa lateralidade, e onde eu saí? Agora eu não vou sair na máxima do dia, por quê? Vou mostrar uma outra teoria para vocês, a gente tem que estar sempre operando e lembrando da teoria. O que o conceito do All Brooks nos diz? Ó? Num canal estreito de baixa, esse aqui, ó, num canal estreito de baixa, é pouco provável que os compradores façam uma tendência de alta. O máximo que os compradores conseguirão é uma lateralidade. Então, o que acontece? Ó, outra coisa aqui ó, que eu lembrei. Se a sua premissa de baixa não é mais válida, então não continue operando o mercado
como uma tendência de baixa. Saia e reavalie o que fazer. Então, na minha primeira venda, eu estava vendendo por ser modo sempre vendido. O mercado mostrou para mim que não estava mais em modo sempre vendido. Eu saí aqui. Quando eu entrei aqui de novo, acreditando que o modo sempre vendido estaria ativo, o mercado mostrou para mim que estava em canal. Então, quando ele entra aqui para romper fundo, não rompe, eu saí aqui porque pode estar em lateralidade. Quando eu assumi que ele estava em lateralidade, o que eu fiz? Bom, então se eu estou em lateralidade, eu posso comprar no fundo e vender no topo. Foi isso que eu fiz. Comprei no fundo dessa lateralidade aqui, ó, nessa barrinha de alta. Esperei essa fechar, fechou com pavio. Comprei nessa aqui. Pegando aonde, pessoal? Saindo aqui no 50% do dia. Por quê? O que nós acabamos de ver? O mercado começou em tendência de baixa, canal estreito. Num canal estreito de baixa, é pouco provável que os compradores vão reverter tendência. O que eles vão conseguir fazer no máximo? Uma lateralidade. Foi o que fizeram aqui. Então eu comprei, saí aqui ó, com 600 e poucos pontos. Deu mais ou menos isso aí. Encerrei meu dia e o mercado continuou em lateralidade. Tá vendo? Ó? Ele continua aqui, não passou aqui. Aqui ele fez uma primeira tentativa, fez uma mínima mais alta. Essa mínima é mais alta do que essa aqui. Ó. Essa daqui é mais alta do que essa. Segunda tentativa, terceira tentativa, formou uma cunha. Na região de 50%. Os vendedores ainda estavam, pessoal, aqui presentes. Ó. Formou uma cunha, 50%, topo duplo, voltou para testar a mínima, rompeu. E fez um movimento de baixa. Agora, por que, pessoal, que o mercado, né, hoje ele ficou travado aqui, ó, sem conseguir fazer movimento de queda? Vou mostrar para vocês, ó, aqui no mensal. Eu tinha, ó, essa máxima aqui desse movimento mensal, do movimento de janeiro, tá? É a máxima de janeiro. Janeiro, vamos pegar aqui um semanal também. Ó, é a máxima de um semanal. Vamos pegar o diário. Vamos pegar aqui o diário, meu teclado está com problema aqui, deixa eu pegar aqui. Diário, olha só. Essa máxima aqui ó, é uma resistência ó, de uma grande lateralidade lá no diário, olha só. Quando ele rompe, ele abriu aqui em cima hoje, ó, essa barra. Ele voltou para fechar esse gap. Se a gente botar no 60, tá vendo? O mercado abriu aqui em cima. E ele voltou, tá vendo que ele não conseguiu fechar o gap logo de primeira? Aí lá nos 5 minutos, o que aconteceu? Ó? Essa barra que abriu o dia de hoje, ó, e aqui eu tinha essa máxima que foi rompida. O mercado, ó, quando chegou perto desse gap aqui para fechar, ó, olha só o que aconteceu. Os compradores, os vendedores estavam aqui estopando. Quem estava vendido aqui, ó, pessoal, quando essa resistência foi rompida, isso aqui, ó, tinha gente vendido aqui. Então no dia de ontem ele rompeu, tinha gente que ficou vendido, não estopou. O mercado subiu, ficou ontem aqui. Quando ele faz esse movimento de queda, que ele vai chegando perto aqui, ó, quem está segurando a operação, ele começa a comprar aqui, porque ele já está ansioso. Ele está ansioso aqui, ó, porque o mercado está chegando perto e pode não chegar aqui para ele sair no zero. Então ele já faz aquele stop, ele compra antes, para sair sem perdas. Até então o mercado vem e fecha gap. Eu estava olhando para isso. No primeiro momento de venda, eu estava olhando possivelmente para fechar esse gap e depois para o alvo dessa barra aqui, ó, que é a barra 1. Mas o mercado não fez isso, né? Só veio fazer agora no final do dia praticamente aí. Show? Então, esse foi o dia de hoje. Fiz aí 3 operações, consegui aí 2 sair no zero e uma consegui pegar aí um lucrozinho para fechar o dia. E amanhã nós estamos de volta. Show? Valeu, um abraço, fica com Deus.